Vamos lá, pessoal. Continuando então. Então, você vai verificar o que aconteceu com o algarismo 5, se ele permaneceu na mesma casinha, se ele continua na mesma ordem, se ele mudou de ordem, e vai responder aqui o exercício E que nós já havíamos conversado. O exercício 2 ele mostra para você uma tabela, tá? Desse número que você já fez, que já multiplicou por 10, por 100 e por 1000, verificando que acrescentou a quantidade de zeros, então, vezes 10 eu acrescento um zero, vezes 100 eu acrescento dois zeros, vezes 1000 eu acrescento três zeros. É isso que ele vai falar para você no Você Sabia. E aí vai responder essas duas perguntinhas, que falam exatamente sobre isso. O que aconteceu com o algarismo 5? Ele mudou de ordem, permaneceu na mesma ordem, o valor dele foi aumentando, o valor dele foi diminuindo. O que aconteceu? E aí, na letra B, o que aconteceu com esse valor? O valor permanece o mesmo? O valor muda dependendo da ordem que ele está? Será que o 5 na unidade vale a mesma coisa do que o 5 na dezena? Do que o 5 na centena? Do que o 5 no milhar? Pense sobre isso. Na página 148, você vai fazer a mesma coisa que tem lá em cima com o 5, agora com o 9. 10 vezes 9, quanto dá? Aí vai colocar aqui em cima e depois vai acrescentar aqui na tabela, ó. 9 vezes 10, quanto que dá? Coloca aqui. 9 vezes 100, quanto que dá? 9 vezes 1000. Lembrando que 9 vezes 100 é a mesma coisa que 9 vezes 10 e vezes 10 novamente, já que o 100 tem dois zeros e o 10 duas vezes também tem dois zeros. 9 vezes 1000 é igual a 9 vezes 10 e vezes 10, porque o 10 três vezes tem três zeros e o 1000 também tem três zeros. Faça essas continhas e responda também igual você fez em cima. O que aconteceu com o algarismo 9? Ele continuou com o mesmo valor? Ele mudou de valor conforme mudou de ordem? Na unidade valia uma coisa, na dezena outra, na centena outra? Responda. Há regularidades quando eu faço multiplicações por 10, 100 e 1000? Acontece sempre a mesma coisa? Qual é a coisa que acontece quando eu multiplico por 10, 100 e 1000? Qual é o último algarismo sempre que eu faço essas multiplicações por 10, 100 e 1000? Qual vai ser sempre o último algarismo? O exercício 6, ele é simples, pessoal. Ó, você tem aqui alguns números na tabela e você vai ver qual desses números poderia ser uma multiplicação por 10. Lembre-se que para ser uma multiplicação por 10, tem que ter pelo menos um zero no final. Então, por exemplo, 1.300 poderia ser uma multiplicação por 10, porque ele tem dois zeros, mas eu preciso apenas de um. Então, poderia ser, por exemplo, 130 vezes 10. Então, ele poderia ser uma multiplicação por 10. Quais outros aqui poderiam ser uma multiplicação por 10? Quais deles poderiam ser uma multiplicação por 100, já que o 100 tem dois zeros? Qual deles tem no mínimo dois zeros? E por 1000, qual deles poderia ser uma multiplicação por 1000? Se o 1000 tem três zeros, qual deles tem no mínimo três zeros? E quais poderiam ser uma multiplicação por 10, por 100 e por 1000? Tudo ao mesmo tempo. Quais deles? Pensa aí. Aí você vai fazer os exercícios 7 e 8. O exercício 7 é muito fácil. É só você colocar em prática tudo que a gente aprendeu. 10 vezes 100, 10 vezes 6, 100 vezes 6, 1000 vezes 6. 10 vezes 4, 100 vezes 4, 1000 vezes 4 e depois tudo vezes o 3. O 8, ele também é fácil, pessoal. Presta atenção que eu vou dar algumas dicas de como que você pode resolvê-lo, ó. Por exemplo, aqui está faltando um número. Ou falta o 10, ou falta o 100, ou falta o 1000. O que que você vai fazer? Olha o número que está aqui. Esse número é o 25. Na resposta, ele é 2.500. Então, quantos zeros eu acrescentei aqui? Dois zeros. Se eu acrescentei dois zeros, qual é o número que tem dois zeros? É o 10, o 100 ou o 1000? Faça a mesma coisa nos outros. E aqui também. Se aqui eu tenho dois zeros e aqui eu tenho dois zeros, eu vou tirar. Tiro dois zeros daqui e daqui, que vai dar 14, tá bom? Vamos lá? Beijinhos, boa aula. Corrigimos essa atividade na nossa próxima aula ao vivo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem.